Você passou a vida inteira acordando do jeito errado. Não porque você seja preguiçoso, não porque lhe falte disciplina, mas porque você tem tratado suas manhãs como acidentes, como algo que simplesmente acontece. Acontece. Você abre os olhos e imediatamente o mundo invade sua mente. O telefone, o barulho, o pânico de se atualizar antes mesmo de se levantar. E nesse turbilhão, nessa correria, você assina o acordo mais sagrado que jamais fará, o acordo entre você e o dia que se inicia. Porque eis o que ninguém te conta: amanhã não é neutra, não é apenas o tempo passando. É um contrato e a cada amanhecer, quer você perceba ou não, você está negociando os termos da sua vida. Você será o autor ou o eco. Você começará o seu dia com propósito ou será arrastado por tudo e todos ao seu redor? A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas simplesmente reagem. Acordam com um alarme que parece uma emboscada e desde o primeiro susto já estão na defensiva, correndo atrás, consertando, sobrevivendo. E ao meio-dia, estão exaustas não do trabalho, mas do peso de nunca terem escolhido como começar. Entregaram seu poder nos primeiros 5 minutos e passaram o resto do dia tentando recuperar. Mas você está começando a perceber agora, não é? Essa dor que você vem carregando não é esgotamento, nem mesmo sobrecarga. É o luto lento e silencioso de viver uma vida que nunca foi verdadeiramente. Liderado de se deixar levar quando você nasceu para dirigir. E a verdade, a dura e bela verdade, é que você não precisa reformular tudo. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa resgatar amanhã. Não com perfeição, não com pressão, mas com presença, com uma única e sagrada decisão. Não serei surpreendido pela minha própria vida. Quando seus pés tocam o chão, esse é o momento. É quando você se entrega à correnteza, ou define o rumo. E não é preciso muito, uma respiração, uma pausa, uma recusa silenciosa em deixar o mundo entrar antes de se encontrar consigo mesmo. Só isso. Mas nessa recusa, nesse pequeno e obstinado ato de amor próprio, você quebra o contrato em que estava preso. Aquele que dizia que você precisava estar pronto para todos os outros antes de estar pronto para si mesmo. Amanhã não lhe deve clareza, não lhe deve facilidade, mas lhe dará poder se você parar de tratá-la como algo para sobreviver e começar a tratá-la como algo para forma. Porque a maneira como você se levanta é a maneira como você vive. E se você se levanta disperso, apressado, meio presente, você passará o dia inteiro tentando se encontrar em meio ao ruído. Mas se você se levantar com ordem, em silêncio, devagar, com calma, descobrirá algo que a maioria das pessoas nunca descobre: que você sempre teve o poder, não para controlar o dia, mas para decidir quem entra nele. E essa pessoa, é por ela que o seu futuro está à espera. Você já sabe o que quer. Lá no fundo, por baixo das reuniões, das obrigações, do barulho incessante, você sabe. Sempre soube, mas em algum momento você parou de ouvir. Não porque não se importasse, mas porque ficou mais fácil se manter ocupado do que ficar parado. Mais fácil preencher o silêncio com distrações do que encarar as perguntas que o aguardam. E agora? Agora você se sente perdido, mas você não está perdido. Você está enterrado sob 1000 pensamentos inacabados, compromissos pela metade e dias vividos pela metade. Enterrado tão fundo que até seus próprios desejos parecem distantes, como ecos de um lugar que você mal consegue se lembrar. Então você continua em frente, continua rolando a tela, perseguindo, consumindo na esperança de que, em meio ao ruído, a resposta apareça, que a clareza chegue como um presente, embrulhado e pronto, entregue à sua porta. Mas não chega, nunca chega, porque a clareza não é algo que te encontra, é algo que você conquista a ponto de decidir criar. E essa decisão é aterradora, porque exige que você pare de correr, pare de reagir, pare de se esconder atrás do caos que você confundiu com produtividade. Exige que você se sente sozinho, em silêncio, indefeso, e faça as perguntas que você vem evitando. O que eu realmente quero? O que estou fingindo não saber? De qual verdade tenho fugido? A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas permanecem em movimento a vida inteira, convencidas de que, se continuarem, eventualmente as coisas farão sentido. Mas movimento sem direção não é progresso, é exaustão disfarçada de propósito. E um dia,
Elas acordam e percebem que estavam subindo uma escada encostada na parede errada. Você não precisa ser um deles, porque a clareza não é mística, não é reservada aos sortudos ou aos iluminados. É mecânica, é diária. É o que acontece quando você pega a bagunça dentro da sua mente e organize-o quando você para de deixar seus pensamentos girarem em círculos e começa a anotar luz, nomear luz, encarar luz. Quando você finalmente se permite definir o que importa e, igualmente importante, o que não importa. Essa é a parte que ninguém comenta. Clareza não apenas revela o que você quer, ela te força a admitir o que você vem tolerando. Os relacionamentos que te drenam, as metas que você nunca escolheu de verdade, a versão de si mesmo que você vem apresentando para um público que nem existe. E se desapegar de tudo isso não é fácil, mas é necessário. Porque você não pode construir uma vida plena sobre uma base de mentiras não ditas. Então você escreve, você reflete, você se faz as perguntas difíceis não apenas uma vez, mas diariamente. Porque clareza não é um destino, é uma prática, é a escolha, feita repetidamente, de encarar a sua verdade em vez de fugir dela. De ser implacavelmente honesto sobre onde você está e incansavelmente intencional sobre para onde você está indo. E quando você faz isso, quando finalmente para de evitar o silêncio e começa a organizar o caos dentro da sua mente, algo muda. Não instantaneamente, não drasticamente, mas inegavelmente, a névoa começa a se dissipar. O caminho começa a se formar. E você percebe, talvez pela primeira vez em anos, que não está confuso. Nunca esteve. Você simplesmente não queria admitir o que já sabia. Mas agora você está pronto. E isso muda tudo. Olhe ao seu redor agora mesmo. Não, sério, pare e olhe. O que você vê? A pilha de papéis que você vem querendo organizar. As roupas jogadas na cadeira. A bagunça superficial que você parou de notar há semanas. Os projetos inacabados empilhados no canto, sussurrando culpa toda vez que você passa por eles. Você acha que não importa. Diz para si mesmo que são só coisas. Só bagunça. É assim que as coisas são quando a vida fica corrida. Mas veja o que você não está enxergando. Seu espaço é um espelho. E neste momento está refletindo algo que você tinha muito medo de encarar. Porque a desordem não é apenas física. É emocional. É mental. É cada decisão não resolvida, cada ação adiada, cada parte da sua vida que você tem evitado tornada visível. E quanto mais tempo permanece ali, intocada, mais alto ela se manifesta. Não em palavras, em peso, na sensação sutil e sufocante de que você não está no controle, de que sua vida está acontecendo para você, não através você. Você sente, não é? Aquele zumbido constante do caos. Não é dramático, não é urgente, mas está sempre lá drenando sua energia, roubando seu foco, sussurrando que você está atrasado, que está falhando, que não é suficiente. E você não consegue entender por que está tão cansado o tempo todo, por que não consegue pensar com clareza, por que começar qualquer coisa parece tão impossivelmente difícil. É porque o seu ambiente está conspirando contra você. Cada canto desarrumado é uma pequena batalha que seu cérebro precisa travar. Cada objeto fora do lugar é uma pequena decisão que ficou por tomar. E sua mente, sua preciosa e poderosa mente, está gastando energia tentando navegar pela desordem, em vez de criar, em vez de pensar, em vez de se tornar. Mas eis a verdade que eles não te contam. Ao limpar seu espaço, você não está apenas organizando objetos. Você está recuperando o poder. Cada vez que você coloca algo de volta no lugar certo, está enviando uma mensagem para o seu subconsciente. Sou capaz. Sou intencional. Não estou sobrecarregado. Antes, cada área que você limpa se torna uma prova de que você pode assumir o controle. De que você não é vítima das circunstâncias. De que você é, na verdade, o arquiteto da sua própria vida. E lentamente algo começa a mudar. Não apenas no ambiente. Em você. Você se endireita um pouco. Respira um pouco mais fundo. A névoa se dissipa o suficiente para que você se lembre de quem você é por baixo do caos. Porque a ordem externa não apenas parece bonita, ela gera força interior. Seu ambiente não é neutro. Ele pode tanto apoiar sua ascensão quanto possibilitar seu colapso. E a bela e brutal verdade é, você decide qual dos dois acontecerá. Então escolha, não amanhã, não quando tiver tempo. Agora, comece pequeno, uma gaveta, uma prateleira,
um canto recuperado do caos, não pela perfeição, pelo poder, pela prova silenciosa e inegável de que a sua vida é sua para moldar. E quando você fizer isso, quando finalmente parar de tolerar o transtorno e começar a criar o espaço que merece, você perceberá algo profundo. Você nunca foi impotente. Você apenas vivia como vivia, não mais. Você diz que não tem tempo. Você diz isso como se fosse verdade. Como se o tempo fosse essa coisa escorregadia que desaparece sem a sua permissão, como areia entre os dedos que você não consegue fechar. Você olha para trás, para o seu dia, e se pergunta para onde ele foi, como você estava tão ocupado, tão sobrecarregado, e ainda assim realizou tão pouco que realmente importasse. Mas aqui está a parte que você não está preparado para ouvir. O tempo não desapareceu. Você o entregou de bandeja, não de uma vez só. Não em um grande e óbvio sacrifício, mas minuto a minuto, rolagem por rolagem, distração por distração. Você entregou tudo a coisas que não pediram sua permissão e não mereciam sua presença. E agora você está no fim de mais um dia, de mãos vazias, se perguntando por que seus sonhos ainda são apenas sonhos. Porque enquanto você se anestesiava com o próximo vídeo, a próxima notificação, a próxima fuga sem sentido, o tempo continuava passando. E não esperava que você decidisse o que importava, simplesmente passava, levando consigo cada oportunidade que você não aproveitou, cada versão de si mesmo que você não se tornou, cada vida que você não construiu porque estava distraído demais para perceber que estava escapando por entre os dedos. Você acha que vai recuperar o tempo perdido. Acha que amanhã será diferente. Mas o amanhã se constrói sobre os alicerces do hoje. E se hoje foi gasto reagindo, rolando a tela, divagando, então amanhã também será. Porque o tempo não é neutro. Ele não para enquanto você tenta entender as coisas. Ele avança com ou sem a sua intenção. E a questão não é se ele está passando, é se ele está acontecendo, ponto, com o que você está preenchendo. A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas tratam o tempo como se fosse infinito, como se sempre houvesse mais dele esperando na esquina. Mas não é assim. Cada dia é um cofre com 24 horas dentro, e uma vez gastas, elas se foram. Você não recebe reembolso. Você não tem uma segunda chance. Você só sofre as consequências de como as usou. E essa é a mudança. Esse é o despertar. Quando você para de ver o tempo como algo que acontece com você e começa a vê-lo como moeda, como o recurso mais valioso que você jamais possuirá. Mais valioso que dinheiro, mais precioso que aprovação. Porque você sempre pode ganhar mais dinheiro. Mas você não pode criar mais tempo. Então, em que você está gastando seu tempo? Pelo que você está trocando sua vida? Porque é disso que se trata, não gestão do tempo, mas gestão da vida. Cada minuto que você dedica à distração é um minuto roubado do seu futuro. Cada hora que você passa entorpecido é uma hora que você nunca recuperará. E a verdade brutal e bela é: ninguém vai proteger seu tempo por você. Ninguém vai guardar suas horas, defender seu foco ou salvá-lo de suas próprias escolhas inconscientes. A responsabilidade é sua. E começa agora. Não com um sistema elaborado, não com cronogramas perfeitos ou controle rígido, mas com conhecimento, com o simples e radical ato de perceber para onde seu tempo realmente vai, de monitorá-lo, de confrontar a discrepância entre como você acha que gasta seu dia e como você realmente o gasta, porque aquilo que você mede, você domina, e aquilo que você ignora, isso te controla em silêncio. Então pare de mentir para si mesmo. Pare de fingir que está muito ocupado quando na verdade está apenas muito distraído. Pare de dizer que não tem tempo quando o que você quer dizer é: eu não a protegi, eu não a valorizei, eu a entreguei sem lutar. Seu tempo é sua vida, e se você não estiver disposto a proteger, nada mais que você faça importa, porque no fim das contas, a única coisa que você realmente possui é como você gastou as horas que lhe foram dadas. Faça com que valham a pena, ou as perca para sempre. A escolha sempre foi sua. Você foi ensinado a temer a disciplina, enxergá-la como inimiga, como restrição, como punição, como preço frio e sem alegria que se paga pelo sucesso. Você a imagina como correntes pesadas, implacáveis, aprisionando-o em uma vida onde tudo é medido e nada é livre. E então você resiste. Diz a si mesmo que começará amanhã. Convence-se de que a felicidade reside na ausência de regras, na liberdade de fazer o que quiser, sempre que a vontade surgir. Mas eis o que ninguém te conta. Essa liberdade que você tanto busca
É uma gaiola. E quanto mais tempo você vive nela, menor ela fica. Porque sem disciplina, você não é livre. Você é caótico. Você é governado por impulsos, distrações, por cada sentimento passageiro que lhe atravessa a mente. Acorda com intenções e termina o dia se perguntando para onde elas foram. Faz promessas a si mesmo e as quebra antes do meio-dia. E lenta e silenciosamente, você perde a única coisa de que mais precisa neste mundo. Confia em si mesmo. É isso que mais dói, não é? Não são as metas não alcançadas, não são os projetos inacabados, mas sim a percepção crescente de que você não pode mais confiar em si mesmo, que quando você diz que vai fazer algo, isso não significa nada, que a pessoa em que você está se tornando não é a pessoa que você esperava ser. E você sente isso, aquela dor, aquela vergonha, aquele peso exaustivo de viver uma vida que está constantemente fora do seu controle. Porque você pensava que a disciplina era a prisão, mas acontece que a prisão é viver sem ela. Disciplina não é restrição. É respeito, é a forma como você conta para a sua versão futura. Eu te vejo. Eu acredito em você. Estou disposto a lutar por você. É o amor que se torna visível, não um amor superficial, não um amor fácil, mas aquele tipo de amor que aparece quando é difícil, quando é inconveniente, quando cada parte de você quer desistir e mesmo assim permanece. Porque é isso que é disciplina. É a promessa que você faz quando ninguém está olhando. É o treino que você faz quando está cansado. A página que você escreve quando a inspiração se foi. A manhã que você honra quando a cama está quentinha e o mundo ainda está escuro. Não é glamouroso, não é emocionante, mas é a prova. A prova de que sua vida importa o suficiente para você proteger lá da sua própria fraqueza. E aqui está a parte que muda tudo. Quanto mais você pratica, mais você se torna alguém em quem se pode confiar. Alguém que diz que vai fazer algo e faz. Alguém que estabelece um padrão e o vive, não perfeitamente, não sem esforço, mas consistentemente. E essa consistência é isso que constrói algo que a maioria das pessoas nunca encontra: autorrespeito. Não o tipo de desempenho que você faz para os outros, o tipo que você sente quando está sozinho, quando ninguém está aplaudindo, quando a única pessoa que sabe o que você fez é você mesmo. Aquela certeza silenciosa e inabalável de que você cumpriu sua palavra, de que você compareceu, de que você escolheu o caminho certo, mesmo que mais difícil, em vez do caminho errado, mesmo que mais fácil. Isso é liberdade. Liberdade de verdade. Não a ausência de estrutura, mas a força que vem de confiar em si mesmo dentro dela. Porque quando você sabe que pode contar consigo mesmo, quando você prova isso dia após dia, escolha após escolha, o mundo se abre. Não porque algo mudou lá fora, mas porque tudo mudou dentro de você. Você para de ter medo de compromissos, para de fugir das dificuldades, para de esperar que a motivação chegue e começa a construir seu impulso através da disciplina. E aos poucos, a vida com que você sempre sonhou deixa de ser uma fantasia e se torna a realidade que você vivencia ao acordar. Mas tudo começa aqui, não amanhã, não quando você se sentir pronto, agora, com a menor das escolhas, aquela que ninguém vai ver, aquela que parece não importar, mas importa, porque cada ato de disciplina é um voto para a pessoa que você está se tornando. E votos suficientes, eles elegem uma vida completamente diferente. Então pare de esperar que seja fácil. Não será. Pare de esperar querer. Você não vai querer. Simplesmente faça. Não porque você precisa, mas porque você se ama o suficiente para se tornar alguém em quem vale a pena confiar. Isso é disciplina. E é a forma mais poderosa de amor que você jamais praticará. Você está carregando peso demais. Não apenas em suas mãos, não apenas em seu armário, mas em seu coração, em sua mente. No peso invisível que você carrega todos os dias, fingindo que ele não existe, roupas velhas que você nunca mais usará, histórias antigas que você já superou, mas ainda revive, versões antigas de si mesma que não servem mais, mas às quais você se apega mesmo assim, como se desapegar fosse apagar quem você era. Mas eis o que você não está vendo. Insistir no passado não é honrá-lo, é aprisionando o futuro. Cada objeto que você guarda por culpa ocupa um espaço que poderia ser preenchido por algo melhor. Cada crença a qual você se apega por familiaridade bloqueia o crescimento que você diz desejar. Cada relacionamento, cada hábito,
Cada aspecto da sua vida que não lhe serve mais não é neutro, não é inofensivo, está lhe drenando, silenciosamente, constantemente. E quanto mais tempo você se apega a isso, mais pesado fica. Você sente isso, não é? Aquela sensação sufocante de que sua vida está cheia demais e, ao mesmo tempo, vazia. Você olha ao redor e vê abundância, coisas, compromissos, barulho, mas nada parece certo, porque abundância sem propósito é apenas bagunça. E bagunça, não importa quanta você tenha, nunca preencherá o espaço onde deveria haver significado. Então por que você guarda isso? Por que se apega a coisas que não servem mais, pessoas que não te enxergam mais, sonhos que você já superou? Porque desapegar parece uma perda, parece um fracasso. É como admitir que algo que você valorizava não importa mais. E isso é assustador, porque se você se desapega de quem você era, quem você é agora? Mas essa é a pergunta que muda tudo. Porque você não é mais quem você era. Você não é mais a pessoa que precisava daquelas coisas, que acreditava naquelas histórias, que vivia aquela vida. Você cresceu, você mudou, e a única razão pela qual você não sente isso é porque você ainda é, arrastando o passado atrás de você, recusando-se a liberar o que já se foi. Desapegar não é perda. É libertação, é o reconhecimento de que você não é definido pelo que guarda, mas sim pelo que escolhe. E quando finalmente se permite libertar-se do que já não lhe serve, quando limpa o espaço, o armário, a mente, o coração, algo milagroso acontece. Você respira mais profundamente, você pensa com mais clareza, você se move com mais leveza, porque simplicidade não significa ter menos, significa abrir espaço para mais daquilo que realmente importa, e você não consegue fazer isso enquanto se apega a tudo o que não importa. Então comece, não com tudo, apenas com uma coisa, uma caixa, uma crença, um relacionamento do qual você teve medo de se afastar. E quando você deixar ir, quando finalmente se libertar sem culpa, sem arrependimento, sem precisar que signifique algo, você sentirá essa leveza, essa clareza, essa verdade silenciosa e poderosa. Você não é o seu passado. Você é aquilo que escolhe se tornar. E o processo de transformação exige espaço. Espaço para crescer, espaço para respirar, espaço para descobrir quem você é quando não está mais soterrado sob quem você costumava ser. Então deixe ir. Não porque seja fácil, mas porque você merece uma vida que seja realmente sua. Não herdada, não construída, não repleta de obrigações, objetos e identidades antigas que já não lhe servem mais. Só seu, simples, claro, grátis. Você está ignorando as coisas que estão te destruindo. Não porque você seja descuidado, mas porque nunca os analisou diretamente, nunca os mediu, nunca os monitorou, nunca confrontou os dados brutos e inegáveis de como você realmente vive. E assim, eles operam na sombra, seus hábitos, seus gastos, seu tempo, suas emoções, governando você em silêncio, enquanto você finge que não existem. Mas a ignorância não é proteção, é rendição. E aquilo que você se recusa a medir, você não pode mudar. Você diz que quer melhorar sua gestão financeira, mas nunca anotou para onde seu dinheiro vai. Você diz que quer melhorar sua saúde, mas nunca monitorou seu sono, seus passos, seus hábitos. Você diz que quer crescer, mas nunca encarou a verdade sobre o que você realmente está fazendo em comparação com o que você diz a si mesmo que está fazendo. E é nesse hiato, nesse espaço entre a percepção e a realidade que sua vida está se perdendo. Porque eis a dura verdade. Você não pode consertar o que não quer encarar, e você não pode encarar o que se recusa a ver. Rastrear não é julgar. É sobre ponto conhecimento, trata-se de revelar os padrões inconscientes que regem sua vida e finalmente pela primeira vez enxergá-los como realmente são. E sim, é desconfortável. Sim, é confrontador. Porque quando você monitora algo, monitora de verdade, você perde a capacidade de mentir para si mesmo. Você não pode fingir que está melhor do que está. Você não pode culpar as circunstâncias. Você não pode se esconder atrás de desculpas. Você simplesmente vê a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, é humilhante. Mas também é libertador porque, uma vez que você o vê, uma vez que o nomeia, o mede, o monitora, você ganha poder sobre ele. O que antes era invisível, torna-se visível. O que antes o controlava, torna-se algo que você pode escolher mudar. Essa é a mudança. Esse é o momento em que tudo começa a mudar.
Quando você para de evitar os números, os padrões, os dados da sua própria vida e começa a usar luz, não como armas, mas como ferramentas. Ferramentas para entender onde você está, para onde está indo e o que precisa mudar para diminuir a distância. Você não precisa de perfeição. Você só precisa de honestidade. Uma honestidade crua, desconfortável, inegável. E o rastreamento te proporciona isso. Ele desmascara as histórias que você conta a si mesmo e te mostra a realidade. E a realidade, por mais difícil que seja encará-la, é o único lugar onde a transformação começa. Então monitore. Monitore seu tempo, monitore seu dinheiro, monitore seus hábitos, monitore tudo aquilo que você diz querer desenvolver, porque aquilo que você mede, você domina, e aquilo que você ignora, isso vai te dominar. Você acha que o dia termina quando o trabalho termina, mas não. O dia termina quando você decida que sim. E agora você não está decidindo, você está desmoronando, você está se anestesiando, você está se arrastando pelas últimas horas como um sobrevivente tropeçando em direção à linha de chegada, acreditando que a única coisa que resta a fazer é escapar. Então você rola a tela, você maratona séries, você deixa a noite se dissolver em um borrão de distrações porque se convenceu de que, depois de tudo o que passou, você tem o direito de se desligar. E talvez tenha mesmo, mas eis o que você não está percebendo. A maneira como você termina o dia determina como o próximo começa. E se você terminar em caos, mente dispersa, corpo agitado, alma esgotada, então é exatamente assim que o amanhã começará. Cansado, reativo, já atrasado antes mesmo de acordar, mas não precisa ser assim. Sua noite não é um deserto. E terra sagrada é a ponte entre quem você foi hoje e quem você será amanhã. E se você a tratar como ela importa, se você a proteger, honrar lá, projetar lá, com intenção, ela restaurará mais do que o seu corpo. Ela restaurará o seu centro, não através da perfeição, não através de rotinas rígidas, mas através da presença, através do ato simples e poderoso de desacelerar em vez de se desligar, de escolher a calma em vez do caos, de se presentear com um final que não pareça uma rendição, porque você merece isso. Você merece terminar o dia com dignidade, não com desespero. E quando você consegue, quando finalmente para de tratar suas noites como algo para sobreviver e começa a tratá-las como algo para moldar, tudo muda. Você dorme melhor, acorda mais lúcido, entra no dia seguinte não como vítima do cansaço do dia anterior, mas como alguém que escolheu o descanso, que escolheu a paz, que escolheu honrar a vida que está construindo. Isso é poder. E começa esta noite. Você acha que liberdade é a ausência de regras, mas liberdade sem estrutura é apenas deriva. É acordar todos os dias e reinventar a roda. É gastar sua energia em decisões que não importam enquanto as coisas que realmente importam passam despercebidas. É exaustivo. E é por isso que, apesar de toda a sua conversa sobre liberdade, você se sente mais preso do que nunca. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer. É confiar em si mesmo o suficiente para construir uma vida que funcione. E essa confiança, ela é construída através da rotina. Não o tipo de trabalho desanimador, não a rotina rígida e sem vida, mas o tipo que elimina o atrito, que automatiza a excelência, que tira as pequenas batalhas diárias da mesa para que sua energia possa ser direcionada para o que realmente importa. Rotinas não roubam sua liberdade, elas a criam, porque quando você não precisa pensar se vai se exercitar, se vai escrever, se vai comparecer, porque é simplesmente o que você faz, você para de desperdiçar energia negociando e começa a ganhar impulso. E o impulso é tudo. É a diferença entre recomeçar todos os dias e construir algo que se multiplica. Entre esperar que você mude e saber que você já mudou, então pare de resistir à estrutura. Pare de acreditar na mentira de que a liberdade não tem forma. Não tem. A liberdade acontece quando você confia em si mesmo e na sua própria vida. E as rotinas tornam essa confiança possível. Elas são a arquitetura da liberdade. E cada hábito que você constrói é um tijolo na fundação da vida que você diz desejar. Você está esperando o grande momento, a grande descoberta, a revelação, o dia em que tudo finalmente se encaixa e sua vida se transforma. Você pensa que a mudança acontece em ondas repentina, dramática, inegável, e então você espera, você rola a tela, você planeja, você se prepara, mas você não constrói.
Porque construir parece pequeno demais, lento demais, sem importância demais. Mas eis o que você está perdendo. A vida não muda em instantes. Ela é transformada, minuto a minuto, respiração após respiração, escolha após escolha. Nas pequenas decisões invisíveis que ninguém vê e ninguém aplaude. Na manhã em que você se levantou sem vontade. Na página que você escreveu quando a inspiração se foi. No momento em que você escolheu a intenção em vez do impulso, a disciplina em vez da deriva. Aqueles minutos parecem insignificantes, mas são tudo, porque se acumulam, ecoam, sussurram, silenciosamente, mas implacavelmente, quem você está se tornando. E um dia, você olhará para trás e perceberá: a vida que você construiu não foi erguida em um grande gesto. Foi montada, peça por peça, nos minutos que você pensava não importarem. Não existe um depois. Não existe um algum dia. Existe apenas este momento, e o próximo, e o próximo, e o seu poder reside aí na menor escolha, feita agora, que define o rumo de tudo o que virá a seguir. Então pare de esperar pelo momento perfeito. Comece a construir a cada minuto, porque é aí que a sua vida está, e sempre esteve.